bom dia, bom dia, bom dia, povo querido, bom dia! Hoje estamos abrindo aqui a semana, uma semana cheia repleta de bons autores hoje, uma semana repleta de autores especiais, de autores que sempre estiveram e estão presentes aqui na minha caminhada. E como a decisão dessa semana foi sobre autores, bons autores, quando eu listei os nomes dos autores brasileiros, nós escolhemos autores brasileiros para essa semana, só autores brasileiros. E aí, lógico que eu tinha que abrir com Rubem Alves, não dava para ser diferente, não dava para vir aqui para contar para vocês, ou para utilizar uns minutos de vocês para compartilhar um pouco sobre Rubem Alves. E Rubem Alves talvez foi um dos maiores, ou talvez o maior professor que esse país já produziu. Uma pessoa espetacular, espetacular. Se você que está aí me escutando agora, se você acredita que é possível, ou que pelo menos você acredita que é necessário ter uma educação diferente, se você acredita que é preciso, se você acredita que nós precisamos de uma educação diferente, você precisa conhecer Rubem Alves. Você deve conhecer Rubem Alves. Você tem que se interessar por Rubem Alves. Existem vários bons nomes da educação no país, isso é certo. Mas Rubem Alves foi uma pessoa muito especial nesse campo. Ele acreditava que a educação era algo muito diferente. Ele acreditava que a educação tinha que ser diferente. Ele acreditava que educar filhos, educar os alunos, ele acreditava que um professor era algo diferente. Ele deixou tantas lições diferentes para os professores, e que se professores de verdade, professores que são apaixonados pelo vocário da profissão, esses professores que realmente escolheram a profissão de ser professor, de ser professora de verdade, esses têm que assistir, têm que conhecer Rubem Alves. Esses professores que realmente são apaixonados por deixar alguém com a pergunta, deixar alguém com a curiosidade para aprender mais. Precisa conhecer Rubem Alves. Se você é pai ou mãe, e você acredita que seu filho deveria ou poderia aprender de uma forma diferente, você precisa conhecer Rubem Alves. Você tem que se dedicar, você tem que conhecer Rubem Alves. Eu do fundo do meu coração, eu desejo que você o conheça. Desejo que você dedique alguns minutos da tua semana para você pesquisar sobre esse maravilhoso professor. E aí, ele foi uma das grandes influências, ele é uma das grandes influências que eu tenho. Uma das grandes influências, né? Então, aliás, a pesquisa toda, ela foi tomando mais forma depois que eu conheci Rubem Alves. E a minha pesquisa, quando eu comecei tudo isso, eu esbarrei em uma palavra, e aí essa palavra começou a tomar forma na minha vida. Ela começou a tomar forma na minha vida. Essa palavra apareceu na minha vida em 2007. E aí eu me interessei muito por ela. Essa palavra, quando eu conduzi o primeiro experimento com os alunos, e que apareceu a habilidade da escuta, a palavra da escuta apareceu, eu acho que eu fui bastante curioso, sabe? Eu digo que eu até hoje não devo ter passado ainda daquela idade dos porquês. Eu fico muito feliz porque eu não passei dela. Eu acho que eu fui abençoado também. Fui abençoado porque minha mãe nunca me proibiu de perguntar porquês das coisas, sabe? Minha mãe na simplicidade dela,
a minha mãe sempre me permitiu perguntar por quê para tudo. Então eu sempre fui muito curioso. Muito curioso, né? E isso aí, essa curiosidade me levou para muitos lugares, para muitas ideias, e uma delas foi o que nós estamos fazendo hoje, né? A curiosidade sobre a palavra escuta. Quando eu achei aquilo curioso, como pode essa palavra aparecer tantas vezes? Ela aparecia às vezes travestida de outras palavras, ela aparecia nas citações das pessoas, ela aparecia no oculto das palavras, das citações, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, tem alguma coisa aqui, cara, eu vou investigar mais isso. Para quem não sabe, eu conduzi um experimento com os alunos. Na época era buscar as melhores práticas de feedback, era descobrir quem que fazia bem feito feedbacks quando dava e quando recebia feedbacks, né? Aí eu abri um blog, esses alunos tinham a missão de buscar boas práticas que conheciam, boas práticas, quer dizer, só citar casos de pessoas que eles conheciam, que eles sabiam dar ou que sabiam receber muito bem feedback. E valia qualquer tipo de caso, valia caso da empresa, da família, empresa que trabalha atualmente, empresa que já trabalhou, enfim. E como foi um blog, essa foi a sacada. Os alunos compartilharam o link do blog com amigos com os amigos, amigos dos amigos com os amigos, e o poder dessa disseminação das redes sociais na época foi do blog, era um blog, cara. Foi muito poderoso, e o nosso material levantou mais de 68 mil casos, mais de 68 mil cases. E quando eu li todos, eu tabulei todos, eu encontrei a palavra escuta presente em mais de 90% deles. Mais de 90%. Aí isso me chamou muita atenção. Falando, peraí, os caras que sabem trabalhar com feedback são os caras que sabem escutar. Como assim? Não é a pessoa que sabe falar, não é a fala, o feedback não está na fala, está na escuta. Como assim? E esse como assim despertou tudo, e eu comecei a estudar essa palavra para todo lado. Comecei a estudar essa palavra em várias linhas do conhecimento. Comecei pela psicologia, por não ser psicólogo, então falei, deixa eu entender como é que um psicólogo escuta. Aí depois, no meio disso, apareceu a parte das ciências sociais, e fui estudar sobre a ótica da sociologia. Aí, como que um sociólogo escuta? Aí depois apareceu, no meio do caminho, aparecia também, né, a parte biológica, a parte fisiológica. Peraí, como é que funciona no cérebro? Aí fui entender um pouquinho da fisiologia, daí eu caí no ouvir. Aparecia o ouvir o tempo todo, né? E aí veio uma ciência mais nova, puxou uma outra ciência mais nova, recente, diante das outras, né? As neurociências. Como que as neurociências veem a escuta? Qual é o poder da escuta? E aquilo ali foi me puxando. Veja, essa teia, esse emaranhado de ideias vieram através de uma pergunta. Bom, aí hoje eu preparei para falar sobre Rubem Alves. Por que eu estou dizendo isso? Porque Rubem Alves dizia que, se você quer conhecê-lo, eu trouxe aqui alguns dos meus insights, tá? Alguns dos meus insights, que eu desejo que você o conheça, que você... Nossa, cara, tem muito material. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar vídeos maravilhosos. Se você quiser que eu recomendo, eu recomendo. Se você quiser que eu recomende livros deles, eu trouxe 2 aqui da minha coleção para falar aqui hoje. E recomendo que você conheça. Ele dizia o seguinte, que a educação está nas perguntas, está na capacidade de fazer perguntas. Capacidade de fazer perguntas. Bons professores sabem fazer boas perguntas. Quer ver? Olha que pergunta genial que eu escutei dele. Né? Ele falou, olha, as crianças aprendem. Sabe por que elas aprendem? Porque elas adoram perguntar.
As crianças aprendem porque fazem perguntas. E nós adultos viramos chatos, paramos de perguntar. Nós queremos resposta, nós ficamos atrás de respostas. E as crianças não, elas querem as perguntas, elas fazem as perguntas, né? E chega ao ponto que nós travamos nas perguntas delas. E aí os adultos começam a bloquear as perguntas das crianças. Começam a bloquear. Ah, para de fazer pergunta, menino. Ah, não me irrita com essas perguntas. Cada pergunta que você faz... Olha aí, olha o que nós, adultos chatos, fazemos com essa habilidade maravilhosa que já vem embutida no cérebro das crianças, segundo Rubem Alves, e isso é verdade, Toda criança já nasce com esse software instalado, o software de gostar de fazer perguntas. Mas nós, chatos, pais chatos, padrinhos chatos, madrinhas chatas, avós chatos, professores chatos, fazemos com que elas parem de fazer perguntas, fazemos com que elas tenham vergonha de fazer perguntas, né? Expomos as perguntas delas de forma ridícula, né? Levamos ao ridículo. Olha que pergunta que ele me fez, olha, vê se tem cabimento a pergunta que meu filho fez. Como assim? Você tinha que estar orgulhosa do teu filho fazer perguntas. Você tinha que estar feliz do teu filho fazer perguntas. Sabe por que ele faz perguntas? Porque o cérebro dele funciona. Você tinha que estar feliz, você tinha que estar orgulhosa de ver o cérebro do teu filho crescendo, evoluindo e sendo muito melhor do que o teu, porque o teu já desistiu de fazer perguntas. O teu filho não, do teu sobrinho não, do teu neto não. Ele continua fazendo perguntas. Professores que amam a profissão adoram as perguntas. São apaixonados pelas perguntas. Tem perguntas que são espetaculares, né? Quer ver uma pergunta bastante... Por que é que a Terra gira? Por que é que a Terra gira? Quem foi que rodou o peão? Já pensou nisso? Olha que pergunta! Essa é uma pergunta que criança, quando aprende que a Terra gira, ela vai perguntar. Por que é que a Terra gira? Quem foi que girou o peão? Quem que deixou esse peão girando lá? E ele fica girando todo dia e não para. Quem foi? Olha isso, que sensacional, né? Por que é, né? Se é através das folhas que uma árvore respira, como é que uma árvore faz para respirar quando caem todas as folhas? Ela não respira? Olha isso, cara, né? Olha isso, né? São perguntas que fazem com que nós adultos fiquemos sem fôlego para respirar, né? Já pensou? Essas perguntas são essas perguntas que criam, que inovam, que desenvolvem soluções para problemas que ninguém está conseguindo solucionar. Ninguém está conseguindo, né? Rubem Alves dizia que nós nascemos com o nosso cérebro nasce com duas caixas, uma caixa que vem tudo dentro do bojo da educação, que é a caixa de ferramentas. De um lado vem uma caixa de ferramentas e de outro uma caixa de brinquedos. Uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. A caixa de ferramentas é aquela onde nós temos a linguagem, a fala, a escrita, a lógica, né? Essa é a caixa de ferramentas. E existe uma caixa de brinquedos. A caixa de brinquedos, ela vem através de alguns brinquedos. A caixa de brinquedos ela é cheia, ela é repleta de brinquedos. Por exemplo, você pode encontrar brinquedos como Fernando Pessoa, é um brinquedo. Cecília Meirelles, um brinquedo. Rubem Alves, é um brinquedo. Um brinquedo é aquilo que faz com que você crie, que você utilize a tua imaginação para poder
utilizar. Na caixa de ferramentas, não. A caixa de ferramentas, você precisa da lógica, ela te dá capacidade. Ela te dá capacidade, muitas vezes, de poder brincar com algum brinquedo. Mas nos brinquedos que está a imaginação. Está nos brinquedos. Veja uma criança com um brinquedo na mão. Para nós, adultos chatos, um brinquedo é só um objeto. Um brinquedo é só algo que está ali, que inanimado, que tem uma cor, um conjunto de cores. Para uma criança, não. Para uma criança, aquele brinquedo tem vida. Aquele brinquedo tem vida. E a partir da vida que esse brinquedo tem, ela consegue imaginar tudo que está ao redor daquele brinquedo. Você já imaginou se nós usássemos isso para solucionar problemas do nosso dia a dia? Se nós utilizássemos essa capacidade de imaginar coisas através dos problemas e a partir dele encontrar soluções para a nossa vida? Talvez, se nós utilizássemos mais esse problema que está rolando hoje como um grande brinquedo, como um grande momento de encontrar soluções, quem fez isso está saindo, vai sair dessa pandemia de uma forma muito diferente. Quem usou a quarentena como um grande momento para imaginar uma nova pessoa, um novo momento para imaginar um novo jeito de agir com a vida, vai sair diferente dessa pandemia. Vai sair diferente dessa quarentena. Pode ter certeza. Agora, se você usou a quarentena para ficar reclamando dela, se você usou a quarentena para ser como um adulto chato que guardou o brinquedo dentro da caixa, provavelmente você vai sair da quarentena pior do que entrou. Pior do que entrou. Uma criança nunca sai igual depois de brincar com um brinquedo. Uma criança sempre sai diferente. Uma criança sempre sai diferente. E nós todos, pais, professores, deveríamos observar mais isso. Observar mais isso. O Ben Alves também dizia que a poesia não é poesia. A gente não ensina poesia fazendo a criança ler poesia. A gente ensina fazendo ela escutar poesia. Poesia, e a poesia, o jeito de escutar poesia não é lendo em texto corrido. Escutar poesia precisa sentir o texto, precisa falar sentindo o texto, sentindo a fala, né? Sentindo a fala. Também dizia que, numa das falas sobre como ensinar a criança a ler, ele detestava que nós perguntássemos como criar hábito de leitura. Falar, leitura não é hábito. Leitura não é hábito. Olha só que legal isso. Hábito é escovar os dentes. Hábito é você tomar banho todo dia. Isso é hábito. Leitura é prazer de leitura. Prazer de leitura. E se você tornar a leitura um hábito, ela perde essa alegria, esse prazer da leitura, né? Então, pais, talvez a chave para ensinar teus filhos a ler seja mostrar o teu prazer com a leitura e não o teu hábito com leitura, né? Pais que ficam mostrando hábito estão tornando a leitura um troço chato. Um troço com regras, e leitura não pode ter regras. Prazer não tem regras. Veja que os maiores prazeres que você tem na sua vida são prazeres que você não põe regras para eles. Eles não têm hora para acontecer, eles não têm jeito para acontecer. Um prazer você deixa que flua, você deixa que aconteça, né? Qual o maior prazer que você tem? Se você quer transformar a leitura a algo prazeroso não pode virar hábito, não pode virar, tem que ter prazer. Olha que legal, né? Que lindo isso. E assim, ele diz também que professores de verdade, e quando eu uso aqui a palavra professor, entenda todos nós que estamos numa condição de talvez mostrar algum caminho para alguém. Pode ser o professor como profissão, pode ser o gestor, a gestora, o empresário que quer mostrar um caminho para o cliente, né? O pai, a mãe que quer mostrar um caminho para os filhos, quer pelo menos proteger o filho de algum caminho.
e que talvez uma das grandes habilidades de um professor, tem uma lista de habilidades, mas ele diz assim que uma das grandes habilidades é a habilidade do olhar. Existem olhares que podem destruir o prazer de uma pessoa. Existe o olhar da raiva, né? Um olhar zombeteiro. O olhar zombeteiro, o olhar da crítica, ele pode destruir a vontade de alguém de aprender algo, né? Então, quando o teu filho vier fazendo perguntas do porquê para você, quando vier perguntando porquês, treine o teu olhar. O Ben Alves trouxe uma dica: treine um olhar manso. Comece a observar o teu olhar. Será que o teu olhar é um olhar manso? Ou é um olhar crítico? Um olhar irônico? Um olhar zombeteiro? Né? Treine o olhar manso. Professores de verdade têm um olhar manso. Um olhar que faz com que você queira conhecer mais sobre aquilo. Queira descobrir mais sobre aquilo, né? É muito interessante isso, observar a forma como nós estamos olhando para alguém. Professores de verdade são grandes contadores de história. Se você leciona matemática, você deveria aprender a história que está por trás da matemática. Quem leciona matemática e nunca leu Mabataã, tá perdendo muito. Se você detesta matemática, é porque você nunca leu O Homem que Calculava. Você deveria ler. Se você quer fazer teu filho gostar de matemática, você precisa ler Mabataã. Olha aí, né? Professor de matemática? Mas como assim, Rodrigo? Professor de matemática lendo um livro de literatura? Pois é. Deveria conhecer O Homem que Calculava, deveria conhecer. Todo engenheiro deveria ler O Homem que Calculava. Aí sim, talvez entendesse que a mágica está através dos números e não por causa dos números. A mágica acontece através dos números. Um engenheiro poderia ter muito mais, aprender mais sensibilidade para lidar com as pessoas, conhecendo histórias através dos números, conhecendo histórias. Tanta história dá para aprender em todas as disciplinas. Todas as disciplinas são contadoras de histórias. Todas as disciplinas, né? Chile, você leu Mabataã, O Homem que Calculava? É sensacional, né? Você logo nas primeiras páginas você já fica alucinado com a história dos camelos. Aquela história dos camelos é espetacular, né? Imagina contar essa história para uma criança que está aprendendo, está começando a lidar com os números, ou aprendendo as operações, aprendendo as operações básicas. Ela vai ficar tão curiosa, mas tão curiosa, como é que ele resolveu essa questão dos camelos, e vai querer aprender as operações. Gente, nós vivemos num país que menos de 50%, olha só, menos de 50% da nossa população tem completa ensino médio. Olha que triste. Menos de metade da nossa população completa ensino médio. Se você está aqui me assistindo agora, se você já tem o teu ensino médio completo, você já passou de metade da população. Já pensou? Se somos 207 milhões, é isso? 204, 207 milhões de habitantes. Imagina, você está na frente de mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas você está na frente. Aí, se você quiser avançar um pouco mais, tem um número mais doloroso ainda. Quer ver? Nós moramos num país que quase 80% dos formalmente educados, ou seja, dos que possuem diploma, olha isso, hein? Quase 80% são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que não têm condições
de fazer as 4 operações sem usar uma calculadora, pessoas que não têm condições de interpretar um texto, pessoas que não têm condições de olhar para um gráfico e interpretar um gráfico. Isso é um analfabeto funcional. Analfabetos funcionais, existem analfabetos funcionais formados em faculdade. Analfabetos funcionais com pós-graduação. Existem? Ou se existe. Faz a conta aí. Se você consegue fazer as 4 operações de cabeça, se você consegue interpretar um texto facilmente, você olha o texto e interpreta o texto, será? Cuidado, hein? Cuidado, porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e o quanto você precisa melhorar na tua educação, né? Olha só, olha o que o Chile colocou aqui, a cada 2 ou 3 páginas um enigma, é sensacional, né? Esse livro em especial, né, aproveitando aqui a fala do Chile, esse livro em especial, ele leva a matemática para uma palavra que você usou aí, Chile, maravilhosa, que é a palavra enigma. Enigma. Onde é que acontece a matemática? Através dos enigmas. Através dos enigmas. Como é que um objeto consegue ficar equilibrado? Olha isso. Como é que você acha que Arquimedes teve aquela ideia para desenvolver toda a fórmula do equilíbrio? Como? Do fluxo dos vasos comunicantes. Como? Ele ficou curioso. Ele ficou curioso como é que aquilo acontecia. Como é que a água na parte superior e inferior. Ele ficou curioso com o fluxo da água. E a partir disso, começou a anotar. Aliás, há uma história que diz que ele conseguiu encontrar essa teoria quando ele estava tomando banho. Quando ele percebeu que ele entrava dentro da banheira, a água subia. E quando ele saía, a água baixava. Ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. Ele começou a estudar esse fluxo como que a água e os objetos se comportam quando estão juntos. Olha isso, olha isso. Se contar essa história para as crianças, ou para os jovens que estão aprendendo as teorias da física, as teorias da química, se contar essas histórias, eles vão querer aprender física, vão querer aprender química, vão querer sentar e escutar as histórias da biologia, vão querer escutar as histórias da geografia, vão querer escutar as histórias da matemática. Todas as disciplinas possibilitam histórias. Todas as disciplinas. Quer ensinar química? Ensina teus filhos. Quer ensinar teus filhos a gostar de química? Talvez ensinar teus filhos como é que os alimentos se comportam diante do fogo. Olha isso. Quer ensinar teu filho? Olha o que o fogo faz. Ele muda de um estado para o outro. Esse estado do líquido agora está transformando em gasoso. É uma história. Você consegue contar uma história. Um professor deveria fazer assim. Os pais podem fazer assim em casa. Contar as histórias que existem de tudo. A história que existe das plantas. A história que existe nas comidas. A história que existe nas palavras. A história que existe nos números. Gleidiane, o livro se chama O Homem que Calculava. O Homem que Calculava. E o autor é um pseudônimo, na verdade é um apelido que ele utiliza, chamado Malba Tahan. O Homem que Calculava. Eu não vou dar mais detalhes desse livro, não. Quero que vocês leiam, comprem e guardem e leiam esse livro para você se apaixonar por matemática de um jeito diferente. Você fala, caramba, era isso. E isso que Rubem Alves dizia, que a educação ela é feita desses espantos. O professor é um professor de espantos. É um professor que tem que deixar, caramba, que isso? Como pode isso? Professores de verdade, você entra na sala de aula delas, e você se sente como se você estivesse totalmente tomado por algo. Ele dizia que esses professores de espantos parecem pessoas possuídas. Pessoas possuídas, que você fica observando. Caramba, o que é que ele está dizendo? O que é que ela acabou de dizer? Como isso? Professores de verdade, você não sabe se você olha, se você respira, você anota, você fica, caraca,
Calma que eu preciso anotar isso, né? Esses são os professores que Rubem Alves acreditava que deveriam existir. Professores apaixonados pelos espantos. Apaixonados pelos espantos, pelo hábito, pelo prazer de criar espantos através da educação, né? Um olhar manso, um olhar carinhoso, um olhar de quem ama quem está aprendendo algo, né? Quem ama que está aprendendo, quem ama que está curtindo algo, né? Para mim, ele dizia assim que professor, a gente fica paralisado. Professor de verdade, a gente fica paralisado diante dele, diante dela. Né? Lembre-se disso. Lembre-se dos professores que fizeram isso na tua vida. E não necessariamente esses estavam contigo na escola. Às vezes, um professor que fazia você ficar paralisado era tua avó. Tua avó, quando estava fazendo um bolo e ficava contando as histórias, você ficava ali, paralisado. Paralisado que não conseguia se mexer diante da história. Se você ainda tem seus avós, aproveite, sente e escute as histórias. Sente e escute as histórias. Olha que momento maravilhoso que nós estamos passando. Agora você poderia aproveitar essa quarentena para você escutar as histórias dos teus antigos, dos idosos. Que se você tem idosos perto de você... A minha mãe está com 81 anos. E um dos maiores prazeres que eu tenho, eu tô distante dela 400 quilômetros já desde fevereiro. E um dos maiores prazeres que eu tenho na minha mãe é ficar escutando as histórias dela. As histórias dela me emocionam, a história da vida dela. A vida dela. Ela me conta da infância. Minha mãe nasceu em 39. Aí eu fico imaginando a infância dela. E eu fico perguntando, mas mãe, como é que a senhora fazia isso? Como é que a senhora fazia? Ela fala, não, na casa dos meus pais, na casa dos meus pais não tinha banheiro. Eu falei, como assim, mãe? Não tinha banheiro? Ela falou, não, nós tínhamos fora do banheiro uma casinha. E essa casinha de madeira, e lá... Eu falei, mãe, mas como é que a senhora fazia para tomar banho? Era numa bacia. Bacia? Como, mãe? A senhora tomava banho numa bacia? Falou, sim, nós todos, a casa toda. Nós tomávamos banho numa bacia, numa casinha fora da casa dos meus pais. Era uma casinha. Falei, mãe, mas e no frio? Falei, pois é, no frio, a gente tomava banho no frio. Era assim. E era uma casinha, e eu conhecia essa casinha dos meus avós. Na casa dos meus avós, eu estava falando para minha esposa esses dias, eu conhecia essa casinha. Era uma casinha de madeira, né? Quando meus avós eram vivos, eu fui lá, eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro, e era uma casinha pequena mesmo. Alguém aqui já viu isso? Essas casas do interior, que não tinha o banheiro dentro da casa, e o banheiro era fora da casa, era uma casinha, literalmente, nos sítios, existe isso ainda. Tem muitos sítios de zona rural que tem. Alguém conhece? Escreve para mim se você já viu isso. Era uma casinha. E muitas vezes a madeira não tinha o sarrafo entre elas, então passava aquele vento gelado. Aí eu fiquei pensando esses dias, eu estava tomando banho aqui em casa, eu estava tomando um banho no meu chuveiro, um chuveiro maravilhoso, eu sou apaixonado por chuveiros. Aí o meu chuveiro gostoso, quentinho. Aí eu fiquei pensando na minha mãe. Lembrei da minha mãe. Lembrei, chorei um monte embaixo do chuveiro, porque falei, olha, eu tô aqui num chuveiro quente, delicioso desse, e minha mãe, talvez minha mãe tomou muito banho gelado, muito banho frio, né? Minha mãe, talvez, na infância dela, para ela, a felicidade era quando conseguia um pouco da água quente ainda dentro da bacia. Já pensou? Olha que diferença. Então, para mim, quando eu escuto essas histórias de minha mãe, eu olho para minha com muita gratidão mesmo, porque isso tudo, essa história que minha mãe me conta da vida dela, me faz ser grato por tudo que ela fez para que eu pudesse estar aqui, e também me faz ser grato a tudo que eu já consegui, porque tudo que todas as pessoas que não têm o que eu tenho hoje. Então, para mim é muito valioso isso. Aprendi escutando histórias da minha mãe. Se você possui pessoas que possam contar essas histórias, escute.
Escute. Deixa eu ver aqui, olha, tem gente dizendo que sim, que a Cris falando na casa da minha avó também, né? A Cris dizendo aqui, o vaso sanitário era uma caixa de madeira, um buraco bem fundo. Cris, isso mesmo, eu tinha um medo daquele buraco, porque eu não alcançava aquela caixa. Eu lembro que eu olhava naquele buraco, eu falei, é um buraco escuro, eu não entendia o que era aquilo. E eu morria de medo daquilo. Eu lembro que eu entrava, estava brincando com meus primos, eu entrava lá, fazia meu xixi lá dentro e saía correndo de medo daquele buraco. Eu sabia que tinha que ir lá, mas eu saía correndo de medo daquele buraco, né? Porque é um escuro, eu tinha medo daquele escuro, não sabia o que era, eu morria de medo. E depois que meus primos foram me explicar o que era, falaram, o que tinha lá dentro? Eu não entendia o que tinha lá dentro. Né? E veja, de onde vem essa história? Vem de escutar a história que ela me contou, né? Se eu não tivesse dado valor a essa história dela, talvez esse buraco nunca tivesse feito sentido na minha vida, talvez eu nunca mais me lembrasse disso, talvez um banho num chuveiro aqui fosse mais um banho. Para mim, não. Cada banho que eu tomo é muito especial, porque eu sei que minha mãe não pôde tomar esses banhos que eu tomo, né? Hoje ela pode. Aliás, a minha mãe, ela é a mais velha de todos os irmãos dela. E aí ela contou que quando ela tinha 16 anos, ela começou a trabalhar e ela juntou dinheiro. Olha só, hein? Minha mãe com 16 anos começou a trabalhar, começou a juntar dinheiro. E o dinheiro que ela juntou para construir um banheiro dentro da casa de meu avô. Os primeiros salários que minha mãe ganhou, ela destinou para construir o banheiro. O banheiro que era da casa que eu conheci do meu avô, que eu já conheci, tinha um banheiro dentro da casa. Mas esse banheiro foi construído por minha mãe, porque ela não aguentava mais. Imagino, né? Eu não aguentava mais ter que ir lá fora, passar umas tábuas, na chuva, no frio, no solzão escaldante, né? Ela queria pelo menos ter um banheiro dentro de casa. Banheiro conectado a um corredor da casa, olha só, né? Para tantos daqui que talvez estejam escutando, seja uma coisa, nossa, banheiro fora de casa, pois é, gente, já existiu e existe, viu? Existe sim. Então, hoje ela tem condições, minha mãe está muito bem cuidada, ela dá graças a todo o esforço que ela teve de vida, minha mãe é muito trabalhadora, muito esforçada, ela está muito bem cuidada, mas ela passou muitas coisas e essas coisas todas me enchem de orgulho. E Rubem Alves falava que aprender a escutar é aprender a descobrir esses mundos, se você não escutar, você não descobre. Se você não escutar, esses mundos vão ser somente mais algum tipo de mundo, alguma paisagem que passa na tua vida. A partir dali, a partir de escutar, um dia ele disse também assim, olha, nós precisamos de aprender a escutar bonito. Escutar bonito, isso me chamou muita atenção. Eu falei, como assim escutar bonito? Né? Peraí, a palavra bonito pode ser usada para isso? Sim, escutar bonito. O que é escutar bonito? Escutar bonito é simplesmente se interessar, simplesmente estar presente diante da outra pessoa. Olha que bonito. Escutar bonito. Nós precisamos de pessoas que escutem bonito, sem querer ficar dando conselhos, sem ficar fazendo julgamento. Nós não precisamos que alguém... muitas vezes a gente só quer que alguém nos escute. Só que alguém nos escute. Não precisamos que ninguém venha dizer, olha, se você está certo, você está errado, que você deveria fazer isso, aquilo. Não. A gente não precisa disso. A gente só precisa de alguém que escute bonito. Escute bonito, com um olhar manso, que ele disse, o olhar manso do professor, que faça perguntas, que saiba fazer perguntas, que jogue você para o imaginativo, que faça você ir para um outro mundo. Ele dizia que a leitura nos coloca num outro mundo, coloca num mundo que só existe dentro do nosso universo, né? Um mundo diferente. Dentro desse mundo nós podemos criar tantas coisas. Todos aqui que me acompanham e me acompanharam nas manhãs do Café com Escuta
conheceram o salão e como o salão é poderoso, né? Como o salão, a morada do sábio, como o salão, ele é capaz de trazer tantas lembranças para a gente, né? A leitura faz isso, a leitura faz isso. Escutar alguém também faz isso. Quando você está escutando alguém, escutando bonito, o teu salão está ficando rico. Olha só como é poderoso isso. Quando você escuta alguém, você está fazendo um bem para essa pessoa, porque ela não precisa que você fique dando conselhos, ela precisa que você fique julgando, dizendo se ela está certa, se está errado, se está bom, se está certo, não importa. Ela não precisa, ela só precisa tirar isso dentro dela. Ela só precisa tirar isso de dentro dela. E você que escuta bonito, você está sendo beneficiado também, porque você está indo naquele momento, teu cérebro está imaginando tantas coisas, teu cérebro está aprendendo tantas coisas, o teu cérebro também está se abrindo para um outro mundo, para um mundo que está conectado ao mundo dessa pessoa naquele instante. Naquele instante. Se você escuta bonito, o teu mundo se conecta no mundo dessa pessoa. O teu salão se conecta ao salão daquela pessoa. Você a encontra dentro do salão. Você encontra essa pessoa dentro do salão. E aí, tantas coisas legais podem acontecer. Tantas coisas lindas podem acontecer, né? Olha outra frase, outra provocação legal que o Rubem Alves trouxe, dizendo que as lâmpadas, olha só, as lâmpadas e a imagem, né? Que nós não observamos a lâmpada, porque a lâmpada, se você ficar olhando para a lâmpada, você machuca a tua visão. Nós olhamos para a projeção, as lâmpadas valem aquilo que elas iluminam. Valem aquilo que elas iluminam, né? Então, aquela vela, aquela luz pequenininha da vela, não importa, mas se ela ilumina aquilo que você já quer que esteja claro, que esteja na tua frente, aquela vela é extremamente valiosa, né? As lâmpadas valem aquilo que a ilumina. Valem aquilo que ilumina. A gente não olha para as lâmpadas, a gente olha para aquilo que elas iluminam, né? Olha que genial. E para mim também, um ponto, né, óbvio aí, eu não podia deixar de dizer, né, que esse neologismo maravilhoso, que quando ele disse que nós encontramos para todo lado os cursos de oratória que ensinam as pessoas a falar. E tem mesmo. E há uma necessidade de aprender a falar, né? Veja que aprender a contar uma história, aprender a contar a sua própria história, a contar uma história. Hoje, meus alunos de hoje vão ter que contar a sua história, aprender a falar. Mas ele disse também, gostaria de ver um curso que ensinasse as pessoas a escutar. Portanto, ele chamou de um curso de escutatória. E quando eu escutei aquilo, eu falei, caraca, que palavra maravilhosa, que palavra sensacional. E quando eu publiquei meu livro em 2016, Rubem Alves faleceu em 2014. Em julho de 2014, aliás, né, nós estamos no mês que marca a nossa perda por Rubem Alves, né, a perda física, a perda dele nesse mundo. Ele faleceu a 19 de julho de 2014. E quando eu já estava com a editora montando todos os trabalhos, na época meu livro já possuía essa pesquisa sobre escuta, o método todo é versado em torno da escuta, apesar de ser um livro que foi desenhado inicialmente para ensinar liderança e ensinar mais sobre o tema, mais sobre o assunto feedback dentro do grande tema liderança. Mas como tudo tem escuta lá dentro, eu decidi homenagear Rubem Alves na capa do meu livro. E você está vendo meu livro aqui atrás, ó, ele está aqui, ó, né? Chama O Poder da Escutatória, né? Como essa palavra é poderosa.
escutar antes de falar, escutar antes de tomar uma decisão, escutar antes de agir, escutar antes de agir. E aí, meu livro possui várias provocações que trouxe do mestre, ele obviamente não é só dele, e também de outros grandes mestres que tive na caminhada, que tenho, né? Meu livro, eu consegui registrar algumas dessas, e algumas dessas provocações estão lá dentro, estão dentro dessa obra, e essa obra para mim, ela é muito valiosa por ser a primeira, né? Por ser a primeira, ela me levou a cumprir ela me permitiu cumprir uma das missões. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu acho, 7, 8 anos, talvez, 7, 8 anos, na escola, eu era aluno de escola pública na minha cidade. Quem está aqui, a Cris é daqui, é de Itararé. Lá eu fui aluno lá do Tomé Teixeira. E aí eu lembro que eu estava com os meus amigos numa rodinha assim, eu lembro dessa manhã, todos nós ali no intervalo, que nós chamávamos de recreio, né? Recreio, nós conversando, sentados assim no murinho, e antes de brincar, antes de sair correr, e aí cada um começou a falar, o que vai ser quando crescer, né? Aquela história. Aí eu lembro de um colega que falou que queria ser jogador de futebol, realmente ele jogava muito bem. O outro que falava que queria ser dentista, e ele é um dentista aí da minha cidade, um amigão querido meu. Falava que queria ser dentista e foi mesmo, ele é dentista. Outro falava que queria ser astronauta, não sei se conseguiu fazer algum tipo de viagem assim, acho que não. Talvez tenha feito outras. Deixa eu ver que eu me lembro mais. Outras falavam que queriam ser veterinários. Uma delas é veterinária mesmo, veterinário. E quando chegou a minha vez, eu disse, eu quero ser professor. Quando eu disse isso, todo mundo olhou assim para mim com um olhar de reprovador, sabe? Foi tão estranho aquilo, porque eu me senti o centro das atenções da hora. Eu falei, como assim, professor? Olhar para mim, um olhar reprovador e com o nariz torcido. Professor? Como assim, Rodrigo? Você quer ser professor? Eu falei, eu quero ser professor. E eu fico muito feliz porque eu pude cumprir isso também. Pude cumprir, continuo cumprindo. E por isso eu tenho tanta satisfação de encontrar esses bons professores pela vida. Aí meu livro me permitiu cumprir uma das minhas missões, que era deixar um legado através das palavras. E hoje eu estou escrevendo a segunda edição, está no final já estamos nos últimos arranjos. Acredito que até o mês que vem está tudo pronto. E aí já é problema da editora, para a editora colocar no ar o segundo livro, a segunda edição, que vai ser o segundo livro. Quem leu esse aqui, vai receber uma grande quantidade de novidades dentro do Poder da Escutatória 2. E também já de tantas coisas novas que fui aprendendo, de tantas perguntas que eu permiti que chegasse na minha vida. Quero finalizar, para você que está aqui, quero finalizar convidando você a conhecer sobre Rubem Alves. Conheça Rubem Alves. Se você tem um pouco de interesse que seus filhos um dia descubram uma educação diferente, se você tem interesse de que teus filhos, ou que teus sobrinhos, ou que os colaboradores da tua equipe aprendam de forma diferente, eu recomendo do fundo do coração que você conheça Rubem Alves. Trouxe 2 livros dele aqui. Um se chama A Grande Arte de Ser Feliz. Esse livro aqui, se você quer um livro de histórias maravilhosas, histórias mobilizadoras da vida, leia A Grande Arte de Ser Feliz,
de Rubem Alves. Olha que maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um livro para você ler, prestar atenção nas palavras, destacar as palavras e você aprender essas histórias para você contar para os teus filhos, para você contar. Aqui tem histórias lindas, 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 para você provocar as crianças a descobrir um outro mundo, a descobrir um mundo através da leitura. E esse livro, e o outro livro que eu trouxe aqui, que é um que eu também particularmente gosto muito, chama Palavras para Desatar Nós. Olha isso, cara, que legal! Palavras para desatar nós, né? Palavras que desatam nós, que desmontam coisas presas, que libertam palavras, que nos libertam, né? Palavras que nos libertam. Vale muito a pena também. Outra experiência espetacular através da leitura das palavras que Rubem Alves utilizava. Recomendo do fundo do coração essas duas e tantas outras. O portfólio literário de Rubem Alves é bastante extenso. E você vai encontrar muitas coisas legais. Ele se enveredou por um bom tempo na teologia, ele foi pastor, né? E o legal é que ele não leva você para esse lado doutrinador, sabe? Leva você para o lado libertador, provocando você para você conhecer um mundo que existe através das palavras e não da doutrina. Faz assim, não faz assim, quero assim, não quero assim, se você fizer assim, se você não fizer, você vai perder, se você fizer, você vai ganhar. Não, jamais você vai encontrar isso nas falas de Rubem Alves, né? As falas de Rubem Alves. Ele era, sem dúvida, um grande professor de espantos, como ele dizia. Era um grande professor de espantos, um grande provocador. Desejo que você se interesse por isso. Desejo que você também queira provocar espantos nas pessoas que estão ao teu redor. E, independente se você é professor ou não, você também ensina. Você ensina a tua equipe, você ensina a tua família, você ensina a comunidade onde você está. Então, você é um professor também, você é uma professora, né? Não é porque você não tem uma carteira assinada de professor, eu não sou professor. Você é professor da tua vida, você tem muito a ensinar daquilo que você já passou. Só você sabe a história que já passou. Então, aprenda com Rubem Alves como contar essa história. Aprenda com Rubem Alves como você provocar os espantos nas pessoas com que você convive. Tenho certeza que você vai encontrar mundos muito melhores, muito diferentes. Para fechar, eu quero colocar uma última frase dele aqui. Ele dizia assim que o poema não é o que está escrito. O poema está nas palavras que não são ditas, que não estão dentro da poesia, mas que elas explicam a poesia. São palavras ocultas da poesia. A poesia é aquilo que você vê nas palavras, mas aquilo que não está escrito, aquilo que elas significam, é lá que mora a verdadeira poesia. O poema está em saber descobrir exatamente aquilo que não está dito. Olha só que espetáculo! Tudo a ver com escuta. Quem escuta de verdade consegue descobrir o que não foi dito. Quem escuta de verdade, quem só ouve, só consegue interpretar a palavra dita. Só a palavra que está no aparente, que está no visível, que está no próximo. Agora, quem escuta consegue interpretar o que está atrás dessas palavras, o que elas significam, qual é o contexto, qual é o mundo que circunda essas palavras que foram ditas. Quem escuta consegue escutar aquilo que não foi dito. Faz sentido isso? Muito bem, minha gente. Gratidão aí pela presença de vocês.
Gratidão aí por vocês terem aparecido hoje, quem conseguiu nessa manhã conhecer um pouquinho mais se interessou por essa provocação. Amanhã tem mais, amanhã às 9 da manhã. Amanhã eu separei um outro autor maravilhoso pra gente. E a ideia é que toda essa semana, todos esses dias dessa semana, eu possa trazer um pouquinho sobre grandes autores brasileiros que inspiraram os nossos trabalhos aqui dentro da Escutosfera, né? Amanhã eu vou trazer a Leila Ferreira, que é uma pessoa maravilhosa. A Leila Ferreira, eu recomendo a todos que depois também de lerem sobre Rubem Alves, assistam, leiam os livros da Leila. Eu vou trazer um livro amanhã e ela fala sobre leveza. Eu vou falar em específico do livro dela chamado A Arte de Ser Leve, que eu vou trazer amanhã, para os irritados, para os irritadinhos de plantão, para as pessoas que conseguem tirar a gente do sério, né? Então convido essas pessoas amanhã para vir aqui para escutar sobre leveza, escutar o que é leveza. Leveza não é ser mole, leveza não é ser fraco, leveza é ser sofisticado, a leveza da inteligência da leveza. A Leila foi brilhante nesse livro, A Arte de Ser Leve. Amanhã eu vou falar da Leila Ferreira, tá bom? Beijo grandão para vocês, excelente manhã, excelente segunda, um dia abençoado a todos, a todas. E espero amanhã vocês aqui às 9 da manhã para o segundo episódio do Escutoflix dessa semana, amanhã com Leila Ferreira. Beijo para vocês, até amanhã.